Quem disse que sua causa está perdida? Quem decretou que não existe mais solução? Quem afirmou que sua história chegou ao fim? Porque aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. E quando todos se calam, o céu ainda tem a última palavra. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil, uma luta longa, uma batalha que parece não terminar, uma porta que insiste em permanecer fechada. E quanto mais o tempo passa, mais pessoas dizem para desistir, mais vozes aparecem dizendo que não existe saída. Mas Deus nunca precisou da opinião das circunstâncias para realizar seus milagres. Ele nunca precisou da aprovação dos homens para cumprir suas promessas, porque o Senhor continua governando todas as coisas. O que parece causa perdida, Deus transforma em testemunho. O que parece impossível, Deus transforma em vitória. O que parece encerrado, Deus transforma em recomeço, porque Deus é teu advogado e sua palavra continua acima de qualquer sentença. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a situação parecia decidida. Não havia recursos humanos, não havia saídas visíveis, não havia esperança aos olhos naturais. Mas Deus entrou naquela história, e aquilo que parecia condenação se tornou uma demonstração do seu poder. Porque nenhuma causa é impossível para o Senhor. O que parece causa perdida, Deus transforma em milagre. O que parece derrota, Deus transforma em vitória. O que parece silêncio, Deus transforma em resposta, porque Ele continua defendendo aqueles que confiam nele. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de explicar sua dor, cansado de carregar preocupações sozinho. Mas enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus prepara caminho. Enquanto você confia, Deus move circunstâncias. Há coisas acontecendo no invisível, há respostas sendo preparadas, há portas sendo alinhadas pela mão poderosa do Senhor. Pai, entrego minha causa em tuas mãos, entrego minhas preocupações, entrego minhas batalhas, entrego aquilo que não consigo resolver, porque sei que teu poder vai além de tudo aquilo que meus olhos conseguem enxergar. Quando os homens dizem não, Deus ainda pode dizer sim.
Quando as forças acabam, Deus ainda continua agindo. Quando a esperança enfraquece, Deus ainda continua sustentando. E aquilo que hoje parece impossível, amanhã poderá se tornar um testemunho da fidelidade do Senhor. Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está abrindo caminhos, Deus está preparando respostas. O juiz dos céus continua sentado no trono, o advogado dos justos continua intercedendo, e sua palavra continua sendo verdadeira. O que parece causa perdida, Deus é teu advogado. O que parece impossível, Deus é teu defensor. O que parece sem solução, Deus continua sendo Deus dos milagres. Porque nenhuma batalha é grande demais para aquele que governa o universo. Talvez as circunstâncias estejam dizendo que acabou, mas quando Deus assume uma causa, a história nunca termina da forma que os homens imaginam. Talvez você já tenha ouvido muitas sentenças. Não vai dar certo. Não tem mais jeito. Aceite a derrota. Acabou. E depois de ouvir isso tantas vezes, até seu coração começou a acreditar que sua causa estava perdida. Mas existe uma voz maior do que todas as outras, a voz de Deus. E ela ainda está dizendo: eu não terminei de agir. Há batalhas que nos deixam sem forças, há situações que parecem maiores do que nós. Há momentos em que não sabemos mais o que pedir, nem como continuar. Você fez o que podia, lutou o quanto conseguiu, orou até as lágrimas acabarem, e mesmo assim a resposta parecia distante. Mas Deus nunca trabalha apenas naquilo que você consegue enxergar. Ele também trabalha nos bastidores, nos detalhes invisíveis, nos caminhos que ninguém percebe. Porque o Senhor nunca perde uma causa. O que parece causa perdida, Deus é teu advogado. O que parece impossível, Deus é teu defensor. O que parece uma derrota anunciada, Deus transforma em vitória inesperada. Quando Deus assume a causa, o impossível deixa de ser impossível. A mulher que sofria há anos já tinha gastado tudo, já tinha tentado tudo, já tinha ouvido muitas decepções. Mas um toque em Jesus mudou aquilo que parecia irreversível. Porque uma única intervenção de Deus vale mais que anos de impossibilidades. E o mesmo Deus continua agindo hoje. O que parece causa perdida, Deus transforma em testemunho. O que parece atraso, Deus
que parece fracasso, Deus transforma em milagre, porque sua mão continua poderosa para salvar. Talvez existam relatórios negativos, portas fechadas, problemas que parecem sem solução e situações que desafiam sua fé. Mas nenhuma delas é maior do que o Deus que criou os céus e a terra. Nenhuma delas consegue limitar o agir do Senhor. O que você chama de impossível, Deus chama de oportunidade. O que você chama de fim, Deus chama de começo. Pai, eu entrego aquilo que não consigo resolver. Eu entrego aquilo que está além das minhas forças. Eu entrego aquilo que roubou minha paz. E escolho confiar que tu ainda estás escrevendo minha história. Mesmo quando eu não vejo movimento, tu estás trabalhando. Mesmo quando eu não vejo respostas, tu estás preparando o melhor. Porque a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, e seu poder não diminui com o passar do tempo. Deus está movendo, Deus está abrindo caminhos, Deus está derrubando barreiras, Deus está preparando vitórias. O céu continua trabalhando, a promessa continua viva, a esperança continua de pé, porque Deus continua no controle. O que parece causa perdida, Deus é teu advogado. O que parece impossível, Deus é teu defensor. O que parece o capítulo final, Deus está transformando em um novo testemunho. Porque ninguém consegue cancelar aquilo que Deus decidiu realizar. Não entregue sua causa ao desespero. Entregue sua causa ao Deus que nunca perdeu uma batalha e nunca abandona aqueles que confiam nele. Existem batalhas que você não consegue vencer sozinho. Existem situações que nenhuma explicação resolve, nenhum recurso humano muda, nenhuma força própria consegue carregar. E talvez hoje você esteja diante de uma dessas causas, olhando para tudo e pensando: não há mais o que fazer. Mas Deus manda dizer: agora é a minha vez de agir. Você chorou em silêncio, orou sem que ninguém soubesse, lutou quando ninguém estava olhando e continuou caminhando mesmo ferido. Houve momentos em que parecia que ninguém escutava, momentos em que a resposta não chegava e momentos em que a esperança quase desapareceu. Mas o Deus que vê o oculto nunca deixou de acompanhar sua história, nem por um instante,
nem por um segundo. O céu conhece cada detalhe da sua luta. O que parece causa perdida, Deus está defendendo. O que parece impossível, Deus está movendo. O que parece sem saída, Deus está transformando. Porque quando Deus entra na batalha, o impossível começa a perder força. Moisés ficou diante do mar, sem caminho para seguir, sem lugar para voltar, cercado por todos os lados. Aos olhos humanos, aquela era uma causa perdida, mas aos olhos de Deus era apenas o cenário de um milagre. Porque o Senhor trabalha onde ninguém espera. O que parece causa perdida, Deus transforma em vitória. O que parece derrota, Deus transforma em testemunho. O que parece o fim, Deus transforma em recomeço. Porque sua mão continua poderosa. Talvez as notícias sejam negativas, talvez as circunstâncias sejam difíceis, talvez os recursos tenham acabado, mas a esperança de quem confia em Deus não depende das circunstâncias, depende do poder daquele que nunca falha. Enquanto você espera, Deus está alinhando acontecimentos, abrindo portas invisíveis e preparando respostas inesperadas. Senhor, eu entrego minha causa em tuas mãos, porque minhas forças são limitadas, mas teu poder é infinito. Eu entrego minhas preocupações, porque sei que o Senhor continua governando sobre tudo e sobre todos. Não importa quantos disseram não, não importa quantas portas se fecharam, não importa quantas vezes tentaram parar você. Quando Deus determina uma vitória, nenhuma oposição consegue impedir. Quando Deus abre uma porta, ninguém consegue fechar. O Senhor está agindo, o Senhor está respondendo, o Senhor está preparando, o Senhor está movendo. A causa não terminou, a promessa não morreu, a esperança não acabou, porque Deus continua no controle. Parece causa perdida, Deus é teu advogado. o que parece impossível, Deus é teu defensor. O que parece sem solução, Deus está preparando um milagre. E a última palavra não pertence ao problema, não pertence ao medo, não pertence às circunstâncias, pertence ao Senhor. Quando todos dizem que não há mais saída, Deus apenas começa a mostrar que seu poder
nunca dependeu da opinião dos homens.